Então vamos lá, vamos entender como que eu calculo a área desses retângulos. Porque se eu souber calcular a área dos retângulos, depois o meu trabalho vai ser só somar esses retângulos. Não tem muito, é uma soma muito simples. Mas vamos lá, como é que a gente poderia calcular a área de um retângulo? Imagine esse retângulo aqui, ó, este aqui, né? Imagine que eu estou adotando aquela estratégia de calcular a área pelo lado direito. Então, vamos lá, olha só que interessante, né? Como que eu calculo a área de um retângulo? É a base vezes a altura. Mas olha só, se eu souber esse valor de x aqui, a função eu já tenho essa função. Então, se eu souber o valor de x, eu consigo calcular o y, que é esse valor aqui, ó, é o f de x, é este lado do retângulo, é o f de x, exatamente esse ponto aqui, né, lá refletido aqui, aqui no eixo y. Então, esse tamanho aqui é o meu f de xi, se eu souber o valor de xi, tá ok? E o ΔX? Bom, para calcular a área, eu preciso de um lado multiplicado pelo outro. Então, se eu calcular, isso aqui eu já sei como calcular. Mas esse valor aqui que eu chamei de ΔX? Esse valor vai depender do número de retângulos que tem aqui dentro. O A e o B são os limites que eu quero calcular. Esses limites eu tenho que ter. São números isso. Então, se eu tenho os limites, para eu calcular o ΔX, eu tiro esse limite menos esse e divido pelo número de retângulos que eu quero colocar aqui embaixo. Lembrando que quanto maior esse número aqui, mais precisa se torna essa área. Então veja, o valor de ΔX, ele é bem simples de obter, porque esses dois limites aqui, esses dois pontos entre os quais eu desejo calcular a área da função, né? Lembra que a área que eu quero calcular é entre a função e o eixo x, deste ponto até este ponto. Portanto, eu tenho que ter esses pontos. Então, o ΔX é muito simples de obter. Essa largura aqui, vamos dizer assim, né, do meu retângulo, a largura, o ΔX, eu pego esse valor aqui de B menos o A, divido por N. É o valor de ΔX. Né? E o valor de f de x1 é este valor de x. Mas, professor, como que eu vou saber o valor desse x aqui? Né? Pode ser qualquer um aqui. Mas olha só que detalhe importante. Se eu tenho o valor de ΔX, que é este tamanho aqui, e eu sei o valor de A, para eu obter o valor de x1, basta pegar o A e somar com esse ΔX. Isso aqui não é o tamanho, esse tamanho aqui, que eu consegui obter dividindo isso menos isso pelo número de retângulos que eu quero aqui. No caso, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estabeleci que aqui eu quero que n igual a 9. Então, esse n aqui seria 9. Tá certo? Vamos supor que isso aqui seja 18, o B seja 18, e aqui, desculpa, o B seja 20 e o A seja igual a 2. Então, eu quero calcular entre 2 e 20. Né? E quero 9 retângulos. 20 menos 2 dá 18. 18 dividido por 9 dá 2. Portanto, este tamanho aqui de ΔX é 2. Então, se o A vale 2, o x1 vale 4, o x2 6, o x3 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, que é o valor de B. Então, veja que o ΔX é muito fácil de calcular. E o f de x também acabou sendo fácil, porque eu sei o valor destes x aqui, em cada um destes pontos eu sei.
que nada mais é do que ir somando ΔX, né? Eu vou obtendo os valores de x aqui e eu posso calcular o f de x. Por quê? Eu posso calcular porque eu tenho a função. Então, se essa função aqui for y igual a x ao cubo, basta substituir o valor de x aqui elevando ao cubo que eu vou obter o valor da função, por exemplo. Ok? Então, tá aí. E, finalmente, para obter essa área, que no caso aqui estou usando a extremidade direita, por isso eu chamo de R de right, em inglês, né, de direito, Rn, para obter esta área que eu chamei de Rn, eu faço essas somas áreas de cada retângulo, né, o f de x1 aqui, vezes f de x1, né, vezes ΔX da área desse retângulo. Então, está aqui representado. E a área deste retângulo aqui que eu estou apontando é o f de x2 vezes o ΔX. Está aqui. E assim sucessivamente, até chegar no último aqui. Somo todas essas áreas, vou obter a área aproximada entre a função, o gráfico da função e o eixo x, deste ponto aqui até este ponto. Ok? Então é assim que a gente faz a soma de rima. Obter a soma de rima é fazer exatamente isso que eu expliquei a vocês. Então, olha aí o exemplo, né? Esse mesmo exemplo que nós tomamos aqui, ó, voltando, com n igual a 9, aqui nós temos o n igual a 2. Então veja que aqui a área ainda é bem menos aproximada. Com n igual a 4 já melhora um pouco, né? N igual a 8, aí com 12, veja que se aproxima bem mais da área real, né? Fica restando só esses espaços em branco, aqui sob a curva, e sobrando esses espacinhos em azul aqui, que extrapolam aqui a função, o gráfico da função. Então também, mas já vai melhorando à medida que eu vou aumentando o número de retângulos que eu vou colocando ali, certo? Se nós pensarmos em termos de limite, aí esta área passa a ser precisa. Por quê? Porque eu estou tendendo o número de retângulos ao infinito. Tá? Então, o número de retângulos ali eu tendo ao infinito. E eu vou conseguir, então, aproximar a área exata sob a curva. Então, no limite, com n tendendo ao infinito, esta soma aqui, que teria infinitos termos, tá certo? Lógico que não dá para fazer isso manualmente, ok? Não é possível fazer manualmente, mas matematicamente isso é viável. E numericamente a gente consegue fazer isso até de uma forma bem precisa, né? Bem próxima da realidade, numericamente. Mas matematicamente isso aqui está correto. No limite, com n tendendo ao infinito, esta soma aqui é a própria área sob a curva, entre a curva e o eixo x. De uma forma bem resumida, eu posso escrever assim, né? No limite, com n tendendo ao infinito, essa somatória com i a partir de 1 até o infinito de f de xi ΔX, né? Sendo xi cada um dos x aqui, ou seja, infinitos valores de função vezes os ΔX, isto aqui vai dar a área precisa sobre a curva. Então, esta aqui é chamada de soma de rima. Ok? Finalizo esta aula desejando-lhe muito sucesso. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Até breve!